percebo que você está incentivando, está dando técnica, está falando de instrumentos, está colocando até uma autoconfiança nas pessoas. Então, você acredita que realmente, mesmo que eu seja uma pessoa que tenha assim, um grande receio em falar, um medo mesmo de falar, é possível superá-lo? É possível, na sua opinião? Então, superar o medo de falar em público ou falar... Sim, é possível superar o medo. Eu escuto muitas pessoas falando que o medo de falar em público nunca vai acabar. Várias pessoas que falam sobre isso. Olha, o medo de falar em público nunca acaba. Até a atriz tal, que é bem famosa, ela fala que até hoje ela não perdeu o medo. O que eu penso, como é que eu vejo isso? Eu já atendi muitas pessoas e muitas pessoas perderam o medo, sim. Perderam e depois ficaram sem vergonha. Sabe? Assim, vergonha, que vai, quer falar, não quer mais sair do palco. Então, aquele medo, ele pode acabar. O que pode acontecer é a pessoa ter que se adaptar a situações diferentes. Vou dar um exemplo. Digamos que eu só esteja acostumada a falar em público, no mesmo lugar, para o mesmo tipo de plateia. Então, eu me habituei. Aquilo, para mim, já fica fácil. Já conheço as pessoas, ou pelo menos o perfil das pessoas que frequentam ali. Fica tudo muito fácil. E eu já uso as técnicas, que eu já vou falar das técnicas, tá, gente? Eu ainda nem falei. Falei mais ou menos assim. Então, eu já estou bem acostumada a falar para pessoas, digamos que sejam, em média, 30 pessoas. Eu falo bem, eu falo com desenvoltura, com eloquência, não tenho medo, me sinto muito à vontade, eu consigo olhar para as pessoas, maravilha. E até que um dia alguém diz, Cláudio, olha, você agora vai dar palestra para 500 pessoas, em determinado lugar, vai ser no teatro tal. Você vai falar do mesmo tema, Cláudia, não se preocupe, é tudo que você já sabe. Mas só que é em outro lugar. Então, peraí, pode ser que venha aquele friozinho na barriga, né? Nossa, nunca dei palestra ali. Aquele lugar, 500 pessoas. Então, o que um novo lugar vai representar para mim? O que 500 pessoas vão representar para mim? Aí pode dar aquele friozinho na barriga, mas não quer dizer que tô com medo. Eu, com toda sinceridade, não acredito que a pessoa, porque sente medo hoje, que daqui a um tempo ela vai continuar sentindo. Medo sempre, não. Não acredito, mas tem pessoas que acreditam nisso e que dizem que não, o medo não acaba. Acaba. Eu já vi várias pessoas que, de fato, perderam o medo. Mas a adaptação sempre vai acontecer. Você vai para um ambiente diferente, plateia diferente, você vai ter que mudar o seu conteúdo, falar de uma maneira diferente. Então, pode ter uma expectativa, pode ter aquele friozinho de algo novo na barriga, que é ótimo, estamos vivos, temos que sentir algo. Se não tiver emoção também, que chato, não é mesmo? Ah, tá, vou dar uma palestra no lugar. Ah, então tá, tô lá. Não, nossa, vou dar aquela palestra. Gente, que bacana, lugar novo. Então, vou agora usar mais. Eu tenho a possibilidade de me aperfeiçoar, falando para um público melhor. Dá aquele friozinho na barriga. Maravilha, dizer que a pessoa vai continuar com medo? Não pode acabar o medo. Mas, principalmente, para aquelas pessoas que, de fato, treinam e usam as técnicas. Mas que técnicas são essas? Eu disse que existem as ferramentas externas que nos auxiliam, que são importantíssimas, mas tem as ferramentas internas. O que eu preciso para falar em público? Eu preciso usar... Rosana está curiosa. Viu? Rosana, primeira coisa, vamos pensar que uma casa precisa ter um dono. Uma casa, um edifício precisa ter uma boa base, senão não se sustenta. Esse edifício precisa ter vigas, precisa ter colunas para ficar em pé. Então, a primeira ferramenta, que nós vamos chamar de técnica, é a nossa postura, é o nosso corpo. Existe uma pesquisadora que tem vídeos que fala sobre a expressão corporal, que é a Amy Cuddy, que é maravilhosa, ela fala da pose da Mulher Maravilha, como a postura muda a fisiologia, o funcionamento do nosso corpo, determinadas posturas. Então, eu tenho que começar a pensar o seguinte, se eu quero me sentir segura para falar em público, o primeiro passo é, como é que está a minha postura? Ah, mas eu não estou segura, como é que eu vou fazer uma postura segura? Abre o peito, a região peitoral, uma pessoa segura, ela está alinhada. Ela não está assim. Então, mesmo que você não se sinta naquele momento segura, use a sua postura como uma ferramenta de equilíbrio. Sentir a sua base, que são seus pés, alinhar a coluna, queixo paralelo ao chão. Tem que se estruturar. Por quê? Porque se eu alimento uma postura, o abdômen para dentro, aqui no abdômen o que nós temos? Músculos respiratórios.
temos o diafragma. Nós precisamos dessa região de abdômen alinhada, esticada, não de qualquer jeito. O primeiro ponto é trabalhar a postura. Falar gesticulando, soltar o gesto, mesmo que seus gestos, você esteja online, e seus gestos não estejam aparecendo. Por quê? Porque o gesto é o apoio da fala. Soltar o gestual, na altura da cintura aproximadamente, faz com que você também se solte. Você afirma, você pode usar ênfase no seu gestual. E não tem certo nem errado. Existe consciência. Para que público eu estou falando? Eu posso ter um gestual mais amplo, fazer isso em alguns momentos para dar um exemplo, mas também se eu só fico aqui em cima, fica muito exagerado, principalmente se eu estou aqui, olha, no online. Então, o gestual vai aparecer mais do que o próprio conteúdo, a própria mensagem. É estruturar o seu corpo. Se você estiver no presencial, você pode se movimentar. Andar, mas andar com consciência. Não andar simplesmente, estou andando de lá para cá, porque é bom porque eu estou nervoso, estou nervosa. O andar tem que ser consciente. Eu ando até uma ponta e olho parte da plateia que está ali. Depois eu volto para o centro. Depois eu ando até a outra ponta, mas eu me autoconduzo, não é andar, simplesmente andar por andar. Tem que ter um sentido. Andar pode ser bom, mas tem momentos que o falante, o orador, ele também precisa ter o seu centro e parar o momento. Não tem problema ficar parado. Não é um erro. Mas se a pessoa para e fica rígida, não solta o gesto, não abre a boca, fica muito tenso. Então, usar o gestual, soltar, trabalhar essa sua expressividade, essa expressão corporal é uma técnica, é uma ferramenta, porque é a nossa base. Porque é no corpo que eu respiro. É no corpo que estão os meus pulmões, minhas pregas vocais. Então, eu alinho meu corpo para poder respirar melhor. Respirar profundamente, uma respiração mais ampla, baixa, a respiração diafragmática ou costo-diafragmática, que vai me dar combustível para falar, para sustentar a minha voz, sustentar o volume da minha voz, sustentar a melodia. Se eu quiser falar de uma maneira mais afável, de uma maneira mais firme, com um tom mais firme, eu preciso de ar. Eu preciso cuidar da minha respiração e preciso saber recarregar, fazer pausas para recarregar as recargas respiratórias, porque se eu só falo, o corpo é inteligente, meu corpo vai fazer assim. Aí vem aquela respiração forçada, porque o corpo é inteligente, o corpo se respira. Se a gente não olha para o corpo, se a gente não respeita que o corpo tem que pausar para que eu possa recarregar, continuar falando, o corpo vai dar uma trava. E são aquelas pessoas que falam e o tempo todo você escuta o ruído. Então é uma respiração ampla, baixa, para poder sustentar as suas ideias. É preciso respirar. É uma ferramenta, uma técnica importantíssima para quem quer falar em público bem. É respirar, é saber respirar. E se você respira bem, o ar é o combustível da voz, então eu vou usar o diafragma para impulsionar. Eu vou trazer e projetar a minha voz para a boca. Existem exercícios de projeção de voz. Trazer a voz para a boca. Mastigar a voz aqui. Mas eu preciso da respiração. E eu preciso, então, projetar a minha voz. Preciso falar para fora. A boca é uma concha acústica. A boca é uma cavidade de ressonância. Na boca, o que é a voz? É um som. Esse som vem para a boca, nós vamos mexer estruturas, lábios, dentes, língua. Nós vamos mexer as estruturas para formar os pequenos sons, que são os fonemas. Esses fonemas vão se juntar e vamos falar, então, formar as palavras faladas. Eu preciso de corpo, respirar, projetar a voz. Então, eu trago para a boca. E quando eu trago para a boca, eu preciso usar essas estruturas para usar a minha dicção, que é uma outra ferramenta. Articular o que eu falo, articular os meus pensamentos, articular as minhas ideias, ser uma pessoa bem articulada. Preciso articular a palavra. Tem pessoas que não articulam bem a palavra. A pessoa fala de qualquer jeito. A pessoa não acha a boca direito. A pessoa parece falar com a boca meio mole. Né? A pessoa fala correndo, mas todo mundo deve ter entendido, só ele entende o que ela fala. Mas ninguém entende o que ela fala. Porque ela não saboreia. Ela não mexe a boca. A gente tem que mexer a boca, abrir a boca, articular, pronunciar bem. É sério o negócio. Para ser entendido, para ter clareza. Oi, Cris, quer falar? É sério, né? A gente está rindo aqui, o Josué, mas o negócio é sério. É sério, sim. Acho que mas é uma realidade, né? É uma realidade que as pessoas enfrentam. Nós temos vendo aqui nas nossas colocações aqui, nos nossos comentários, né? As pessoas se identificando com essa situação que faz parte da realidade. A gente sabe que para elas não é nada fácil,
A gente sabe que não é motivo de riso, é motivo sério, são problemas a serem enfrentados, né? E essas dicas estão sendo maravilhosas, porque vão abrindo espaço para que as pessoas procurem, né, solucionar uma coisa que é uma dor. Sim. Imagina, não é só em trabalhos escolares, é às vezes dentro de um ambiente de trabalho, né, numa reunião com um grupo de colegas, inclusive, a reunião, o grupo vai apresentar, mas as pessoas às vezes não conseguem se colocar sequer dentro do próprio grupo que está montando a apresentação. Né? E ela está com aquela ansiedade, sabe que tem ideia, sabe que poderia contribuir e não consegue, né, expressar, é atropelado pelas outras pessoas e não sai o assunto que queria. Nós temos aqui uma pergunta também, eu acho que vem assim um pouco, porque o horário, Cláudia Mendes, quando a gente está com coisa boa, ele tem 2 tipos de contagem. Quando 5 minutos de serviço de coisa chata, parece 3 horas. 3 horas de alguma coisa maravilhosa é 5 minutos. E nosso horário está voando, porque ele não... E aí, você já está ligado e conectado com a gente? Estamos no Spotify, LinkedIn e YouTube. Canal Papo Transparente. Segue a gente, vem com a gente, conteúdos novos, atualizados, oportunidades de mercado, alavancar carreira, crescimento profissional e pessoal. Quem não está em busca disso, gente? Isso é tudo, né? Então vem com a gente. A gente precisa de você. Juntos somos mais fortes.